Depois eu corto, tá? Olá, pessoal, sejam muito bem-vindos ao canal Boa Semente. Eu sou a Poliana Feitosa. E eu sou o Rômulo Dias. E estamos aqui mais uma semana para compartilhar a palavra de Deus com você, né? A gente está olhando para lá com você aí de casa, pessoal. Essa semana em específico, estamos gravando na quinta-feira, né? Nós costumamos gravar na terça-feira, mas hoje nós estamos na quinta. Mas é por conta da correria aí, né? Do casamento, pós-casamento, né? No caso, reforma e tudo mais. Então, esse foi o horário que a gente encontrou para estar aqui com vocês, né? Não poderíamos deixar de cumprir o nosso papel, né? O nosso chamado aqui no YouTube, tá? Então, por isso a gente está aqui um pouquinho mais tarde, excepcionalmente hoje. E pretendemos na semana que vem já estar no nosso apartamento. E aí tudo vai voltar ao normal, nossa rotina de gravação. Vai vir muita coisa boa por aí, tá, pessoal? Então, hoje nós vamos dar 2 lições. Eu vou dar a lição 10 e o Rômulo vai dar a lição 11. Vamos tentar ser breves. As lições, elas são bem conhecidas. Por mais que elas não estejam sendo repetitivas, elas são conhecidas e tudo mais. Então, a gente só vai apontar, de fato, aquilo que for mais pertinente para ser conversado. O que o Rômulo sempre fala. Vocês não vão copiar a nossa aula, mas vão tentar pegar alguma coisa ou outra, uma visão ou outra, que vocês não tenham percebido ao ler e tudo mais, tá? Sobre a lição 10, vai servir mais para quem está atrasado, né, nas lições. E a lição 11, que é a lição dessa semana, vocês vão poder estar acompanhando juntinho a programação, né, da revista do trimestre. Então, vamos lá, deixar aqui meu agradecimento aos apoiadores que permanecem com a gente nesse pós-casamento, né, tem nos ajudado bastante, seja pelo site, seja pelo Pix, se você quiser fazer parte, basta entrar aqui no link, ou tanto no link do site, quanto no link do grupo do WhatsApp, onde você encontra a gente, aí você pode fazer esse apoio. Nesse apoio, você pode contribuir com valores assim que você quiser, a partir de R$5, e aí você vai estar recebendo o slide da aula e também o material didático, que tem um plano de aula, questionário, aprofundamento, dinâmica, que é muito importante, tá? Então, esse é o material que nós enviamos apenas para os apoiadores. Essa semana me perguntaram, semana passada, não postaram questionário no grupo. Gente, o material que a gente faz não é postado no grupo. O material que a gente faz é enviado somente aos apoiadores. Temos o irmão Moacir, que às vezes, ele, quando pode, ele faz material e publica lá, mas não está relacionado nem a mim e nem ao Rômulo, tá? Comentários da lição 9, né? Eliane Monteiro, ela colocou que estava aguardando a lição 10, então a lição 10 vai vir agora. Comentou hoje, né? Pode ler. Não. Tá. Essa é a visualização da lá. Então, não, aqui 19 horas, não sei quando foi o print. Talvez ela estava esperando o vídeo, né? Isso que eu quis dizer, talvez ela estava esperando o vídeo não saiu, né? Ela botou, estou aguardando a lição 10. Então, estamos aqui, Eliane, né? Eliane Monteiro. Estamos aqui, né, Eliane? E assim, a gente vai lembrar que a gente não vai fugir de vocês, não. Era um projeto que a gente fazia para o casamento, né? Para a festa. Quando a gente fala casamento, a gente está inserindo em festa, mas o casamento de verdade é o pós, né? O que a gente está vivendo agora. E, assim, tá muita correria. Mas, em breve, as coisas já vão se organizar. Em nome de Jesus, semana que vem, para a gente conseguir voltar aos horários certinhos de gravação. Até a gente faz uma enquete lá, ver qual horário é melhor para todo mundo. E a gente vai continuar fazendo, vai continuar no projeto, porque isso aqui faz parte também do nosso propósito. Então, não vamos abandonar vocês e nós pedimos também que vocês não nos abandonem também. Então, muito obrigado aos apoiadores que foram falados aí no slide anterior. Enfim, Ana Maria comentou amém, 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 novamente, quer dizer, assim seja. Então, concordando com tudo aquilo que a gente falou. Severina Souza, o som tá ruim, imagino que seria, o som tá ruim, a voz meio abafada, será meu celular? Ela fez uma pergunta. Será meu celular? Deus abençoe. Olha, quando a gente subiu o vídeo... Tava normal. Pode estar baixo. Pode ser, talvez, em algum momento do vídeo, aí a gente não tem tanta capacidade de dizer se realmente teve em algum momento. Mas eu imagino, sim, que deve ter sido alguma coisa do seu celular. A gente vai observar nesse aqui quando a gente subir o vídeo, né? Quando virar um vídeo. Seu pai comentou maravilha, então maravilha, amém. Se ele comentou é porque foi bom mesmo. Martins.50, paz do Senhor. Eu estava tão acostumado em ver vocês em tela separada que estranho vocês juntos. Amém, é verdade, né? Estranho mesmo. Pra gente também foi diferente, mas a gente confessa que é muito melhor gravar assim, né? Pelo menos a gente ficava um olhando pro outro na tela ali, e aqui a gente consegue conversar melhor, só numa conversa de fato, né? Então, assim, tá sendo bem melhor. Então, se acostume, né?
Porque esse vai ser, estranho vai ser agora ver separado, né? Agora a gente está, ó, casadíssimos. Então, amém. Continue com a gente aí. Ó, a Roberta comentou, boa noite, casal lindo e abençoado. Amém. Roberto, perdão. Perdão, Roberto. Amém. Estamos aí. Tem mais comentários da semana passada? Não. Já acompanho vocês há tempos. Pô, legal. Eu acho que é a primeira vez dele ao vivo com a gente, talvez comentando. Então comente aí. Acho que esse horário foi bom para você, né, Roberto? Porque muita gente nem imaginava que a gente ia entrar em live, mas comprometido já ficar 2 semanas sem vídeo, a gente quis entrar aqui para atualizar para a semana que vem a gente voltar certinho na ordem. Então comenta aí. Imagino que esse horário seja bom de acompanhar, né, para algumas pessoas. Comentou aqui sim. Sim, então é isso aí. Então fica com a gente até o final. Vou confirmar se você está aí até o final. Vambora. Não vou me demorar, né, na lição 10, que é uma lição que já passou, então, tipo assim, vai servir mais para quem está atrasado. E aí passo logo para o Romo. Então vamos tentar fazer 20 minutos, 25 minutos cada, né? Você vai me controlando aí também, que aí a gente consegue fazer uma aula proveitosa, né? Pra também não ficar muito grande. Tá dando 9 minutos, mas depois eu vou cortar aquela parte do início, tá? Então, vamos lá, né? Só introduzindo aqui rapidamente. Estamos no 4º trimestre, revista Parábolas de Jesus, e essa revista ela tem como objetivo trazer alguns ensinamentos, né, de Jesus, alguns princípios que remetem ao reino e à vida cristã. Então, é um tema que nos interessa bastante. Nós só temos para a aula de hoje o slide da semana passada, né, que mesmo não tendo live, eu produzi material e enviei. Assim vai ser também essa semana. O material ele vai ser feito e vai ser enviado. Então, só temos já 10 a 11, a gente não tem ainda, não consegui fazer ainda, mas assim que tiver, para os apoiadores, será enviado, tá? Então, lição 10, um tesouro encontrado. Texto de referência 15, do 8 ao 10. Muito importante dizer que nessa lição em específico, eu até achei um pouquinho complicado, eu não sei na sua, porque eu não tive tempo de me aprofundar. Mas nessa lição, ele vai trazer 2 parábolas. Então, às vezes vai ficar um pouco confuso, mas eu acho que vai dar para entender. A primeira parábola que aparece é a parábola do homem que sai, que o homem que sai é ótimo, né? O homem que encontra um tesouro, vende tudo e fica com o terreno. E a segunda parábola é relacionada à dracma perdida, tá? Então, vamos falando aqui um pouquinho delas. Versículo do dia. Quer ler? Versículo do dia? Versículo do dia, da lição 10. Também o reino dos céus é semelhante a um tesouro escondido num campo, que um homem achou e o escondeu, e pelo gozo dele vende tudo quanto tem e compra aquele campo. Está lá em Mateus 13, verso 44. Verdade aplicada. A alegria da salvação é superior a qualquer outra coisa que possamos ter ou usufruir. E essas festas vai comentar alguma coisa? Não, é só pra eu lembrar que mais lá na frente, eu acho que no tópico 3, a gente vai falar um pouquinho sobre a questão de festividades, nosso real objetivo. Porque eu acho que toda assembleia fala festividade, né? Festividade, congresso. Qual é o nosso objetivo quando nós fazemos esses eventos? Então, vou falar sobre isso também. Legal, porque a minha lição tem a ver com festas, né? Enfim. O momento de oração é aqui. O momento de oração que nós fazemos no final, oramos para que a alegria da salvação irradie e alcance outras pessoas por intermédio de nossa vida. Amém. Objetivos da lição, nós temos 3, um para cada tópico: apresentar a parábola do tesouro escondido, apresentar a parábola da dracma perdida e contextualizar as parábolas do tesouro e da dracma perdida. E a introdução, as parábolas do tesouro escondido e a dracma perdida nos ensinam sobre a alegria de encontrar-se com Jesus e a transformação que isso faz na vida de quem se entrega a Cristo. Muito bom. E o ponto-chave, o reino de Deus, é caracterizado pela entrega integral de nosso ser e pela alegria da salvação. Amém. Então, são 2 parábolas que conversam entre si, né? Tem um objetivo ali da alegria. Nunca vi ninguém falando delas ao mesmo tempo, também né? Geralmente só fala de uma depois fala. Apesar de que elas têm o mesmo tema central, né? Mas vai ser interessante a aula de hoje. Então, gente, só para contextualizar, só para retomar aquela ideia de que na primeira aula nós falamos um pouquinho sobre o método de ensino de Jesus, que é o método das parábolas, que ele usa de uma alegoria, usa de uma história que pode ser verídica ou não, para fazer com que as pessoas que ali estão ouvindo
possam entender a mensagem que está sendo passada. E toda a parábola que a gente está vendo aqui, que a gente está comentando, elas vão apontar fatalmente para o reino de Deus, para a salvação e todas essas temáticas. Então é importante fazer relembrar um pouquinho sobre isso, porque é um ponto central da pedagogia de Cristo, o método que ele se utilizava para ensinar. Tópico 1, o tesouro escondido. A parábola do tesouro escondido nos conta a história de um homem que... Essa parábola, gente, ela é muito pequenininha, então assim, não sei como... Vocês botaram duas em uma só, né? Duas parábolas em uma, porque ela é muito pequenininha e ela é muito direta. Então aqui no tópico, na introdução do tópico 1, está contando a história. A parábola do tesouro escondido nos conta a história de um homem que encontrou um tesouro escondido em um campo e se alegrou de tal modo que vendeu tudo o que ele tinha e comprou o terreno. Só aqui daria para a gente falar muitas coisas sobre um pouquinho sobre esse homem que a gente não conhece muito, a gente não sabe o nome, a gente não sabe a localidade exatamente onde era, mas essa alegoria foi importante a ponto de Jesus trazer para os seus seguidores. Então, a gente poderia falar aqui um pouquinho sobre que ele poderia ter roubado aquele tesouro, né? Porque ninguém fala aqui sobre o terreno em si, né? Fala que ele comprou e tudo mais, mas ele poderia passar a roubar isso muito, né? A gente vê dinheiro na rua. Tem gente que vê dinheiro na rua, pega o dinheiro dos outros, né? Vê o dinheiro lá em oferendas, pega também. Então, assim, é importante você ter posse daquilo para aí sim usufruir, né? Então, é muito importante a gente dizer carioca, né? Carioca é muito... Não, eu lembrei de uma história aqui que um amigo me contou, que ele viu, ele falou, não, eu já achei tipo, 10 reais na rua. Eu vi o cara andando, caiu 5 reais, eu peguei, depois ele andou mais um pouco, tá mais 5, eu peguei. Eu falei, poxa, encontrado, né? Tinha um dono. Esse dinheiro tinha um dono, né? E a pessoa ali, isso é um furto. Claramente um furto. Então, ele fez o caminho contrário aí, o caminho que hoje em dia o errado é o certo, certo é o errado. Ele foi lá e vendeu tudo que ele tinha. A gente vai falar um pouquinho sobre isso, sobre deixar tudo. O evangelho, ele é muito disso. Deixar aquilo que nos prende, aquilo que não nos traz... Abrir mão, por algo maior. No nosso caso, o nosso maior presente é Jesus, é a salvação que foi aberta a nós. Tá? Então, esse é o tópico 1. Como eu disse, é uma parábola muito pequenininha, mas que a gente vai falando ao longo da lição, tá? Tópico 1.1, a grande descoberta. Possível, aí, o autor da revista ele vai trazer um contexto histórico, né, para tentar a revista encher um pouquinho mais. Mas o que ele está falando aqui, na maioria das vezes, é contexto histórico, livros falando, e muitas das vezes também é conjectura, como as pessoas acham que seria, que aconteceu, né, naquela época. Aí diz assim, possivelmente o tesouro encontrado era um vaso de barro, pois era muito comum em Israel, nos tempos antigos, né, de Jesus, guardar moedas de prata ou pedras preciosas nesse recipiente. Porque quando a gente pensa hoje em dia, é importante parar aqui e falar, quando a gente pensa hoje em dia em guardar coisas preciosas, os mais antigos vão pensar em baú, né, baús, aqueles baús de tesouro, não sei nem se eu separei alguma imagem parecida com essa, baús de tesouro, hoje em dia mais tecnológico, tem aqueles cofres digitais, e mais ainda tem os cofres dentro do celular, né, que você guarda o seu dinheiro, né? Mas antigamente é importante a gente contextualizar de que naquela época não existiam essas coisas. Então, o material que era mais abundante era o barro, e esse material ele era utilizado para guardar esses metais preciosos, né, essas pedras preciosas. Então, possivelmente, aquelas coisas, né, aquilo que chamou a atenção desse homem, o tesouro, estava em vasos de barro. David Stern afirma que se um tesouro fosse achado em um local público, o achado pertenceria a quem encontrasse. Ou seja, ele tinha todo o direito de passar, ver o tesouro e ficar para ele. É aquilo, né? Que ele estava, o achado não é roubado. Nessa época aqui, até que era permitido. Mas o caráter desse homem o impulsionou a vender tudo e ficar com o terreno. A gente vai ver um pouquinho mais à frente que não era só a questão do caráter dele, mas ele também acreditava que naquele pedaço, vamos dizer, que ele viu uma moeda, ele sabia que ali teria mais. Então não era só pegar o que estava aparente, mas sim cavar, né? Ter ali uma profundidade, porque ele sabia que encontraria mais coisas. Então, tem essas duas dualidades. Continuando, neste caso, o homem que achou o tesouro era manifestadamente um trabalhador que arava um determinado campo. Isso aqui, possivelmente, é a partir de comentários, porque, como eu disse, a parábola é pequena e ela não traz essa informação. Mas, possivelmente, era ali um homem trabalhador que arava o campo. Ele não toma para si simplesmente o achado, já falei sobre isso.
pois possivelmente haveriam mais tesouros naquele lugar. Mas se prepara para comprar todo aquele terreno. Muito bom. Assim é o reino de Deus e a salvação. Quanto mais você busca, mais você encontra. Nosso relacionamento com Deus deve ser de intimidade, encontro e profundidade. Então, o que você pode tratar com seus alunos, né? Que não é só aceitar Jesus e achar que as coisas vão acontecer. É você desenvolver. Achar Jesus é como se fosse achar essa moeda. Mas tem muita coisa lá embaixo que só vai ser descoberta com entrega, com profundidade, né? Com busca. Um relacionamento, ele é feito muito disso. A gente está falando isso várias e várias semanas. Relacionamento é entrega todos os dias. E mais do que isso, relacionamento é escolha. Todos os dias você tem que escolher viver por esse amor. Assim como a gente vive agora no casamento, né? Eu escolho todos os dias amar o Rômulo escolhe me amar, né? Não é como se fosse a família, que é uma família que você não escolhe. Eles estão ali. Mas essa pessoa, essa união que você tem ali no matrimônio, você escolhe estar com essa pessoa. A única boa é uma escolha. Da mesma forma, quando nós escolhemos viver o evangelho, né? O Senhor, ele não nos impõe isso em cima da gente. A gente escolhe. A partir do momento que a gente escolhe, temos que fazer por onde, temos que fazer, né, da melhor maneira possível. Até porque nós seremos os únicos beneficiados, né? Não temos nada a perder mergulhando nesse amor. 1.2, o mais valioso tesouro é Cristo. Vamos lá. Nos tempos antigos, era por costume esconder os tesouros no solo, pois não havia bancos para guardar. Semana passada eu falei um pouquinho sobre os tesouros e sobre os bancos, mas esse banco que a gente conhece hoje em dia, e os bancos mesmo, as pessoas ficavam sentadas e guardavam dinheiro, eu contei essa história na aula passada, eles só foram inventados lá para a Idade Média. Então, assim, passou-se um tempo até que isso acontecesse. Essa história em específico, a gente está falando aqui da antiguidade. Então, eles enterravam, sim, os seus tesouros no solo. Muitas pessoas ainda têm essa prática, né? Guardam no colchão, mas já não é algo mais tão comum. Mas é importante que você contextualize. Observando essa prática, eu li o Evangelho de Mateus 13, 44 e 46. Por que ele retoma essa referência? Porque a referência que vem lá no início, que é Lucas 15, do 8 ao 10, é a referência da dracma. E a referência que ele traz agora é a referência do tesouro, né? Para vocês não ficarem confusos. Como eu disse, duas em uma só é complicado. Duas parábolas em uma é complicado. Mas ele está só trazendo aqui para você não confundir a parábola de Lucas. Então, quando a gente observa o Evangelho de Mateus, né? Lucas vai aparecer depois. O Evangelho de Mateus, onde Jesus falou sobre um homem que achou um tesouro no campo e, como não era um local público, o enterrou novamente, foi vender o que possuía a fim de comprar o campo e se tornar proprietário. Outro ponto muito interessante que eu estava lendo lá em Mateus é que esse capítulo em si, o capítulo 13, vai aparecer diversas parábolas, diversas e curtinhas. Então, dá para você falar para os alunos, leia capítulo 13, que é a próxima aula. No caso, essa aula já passou, né? Foi a lição 10. Mas impulsione e leia, são leituras fáceis, leia na NVT, que vai trazer assim, um engajamento maior para a sua turma. Então, aqui está falando um pouquinho sobre esse contexto, trouxe mais elementos da história, por mais que não fosse um lugar público, né? Ele não ficou com o tesouro, ele enterrou, vendeu tudo que tinha e comprou o terreno. Aí a revista que continua. Cristo é o tesouro supremo, e nenhum tesouro material, notoriedade ou sabedoria humana se compara ao seu reino e à sua glória. Aqui ele está finalizando, né? Relacionando o tesouro que aparece para esse homem e Cristo, que é o nosso maior presente, que é o nosso maior tesouro, que vai implicar depois na salvação, mas isso aí é o tópico 3. Quer ler os comentários? Vamos lá, tem mais comentários aí. História Mais comentou. Deus abençoe sempre. Amém, amém. Estamos aí. Roberto Batista, daí com a gente. A palavra de Deus deve transformar o homem e não o homem. Calma aí, deixa eu ler embaixo aqui. Que louco, tá? Não, tá inteiro. Já tá inteiro aqui. Inteiro. Tá. A palavra de Deus deve transformar o homem e não o homem. Transformar a palavra de Senhor, entende? A palavra tem que transformar em um homem e não um homem transformar a palavra. Então é isso aí. Eu costumo falar muito que o evangelho não é adaptável, né? Nós não adaptamos o evangelho ao nosso querer, né? E claro que salvo exceções, né? Quando você vai comentar para uma criança, você tem que estar em cada adaptação. Sim. Mas no geral é isso. A palavra é a mesma e nós temos que nos encaixar na palavra e não tentar moldar a palavra ao nosso bel interesse, né, que fala, né, com o nosso real interesse, né, daquilo que a gente quer. Não é sobre isso. Então é isso.
A palavra tem que transformar o homem, e se a palavra não te transformou ainda, tem alguma coisa errada contigo. Não teve esse encontro ainda, você ainda não percebeu o valor você acha que tá desse tudo muito tesouro. certo, você, tipo assim, tá olhando tudo, tá lendo, não cumpriu tudo isso aqui, cuidado, né? Cuidado. Eu vou falar sobre isso. Vou falar. Cuidado sobre com esse evangelho. Isso aí. Muito bom. Tópico 2. Passou? A dracma perdida. Agora a gente entra na segunda parábola que o autor nos apresenta. A parábola da dracma perdida ilustra uma história de uma mulher que perde uma de suas 10 moedas e procura diligentemente por ela. E quando a encontra, compartilha a boa notícia com as suas amigas e vizinhas e se alegra com ela. Ou seja, em um parágrafo, o autor conseguiu resumir essa parábola, também é curtinha, e aqui tem a ideia geral. Agora a gente vai esmiuçando, tá? Essa temática, essa parábola. Ó, a imagem aí, nem lembrava que eu tinha colocado, mas é uma moeda que vale 1 denário. Vou falar um pouquinho agora no 2.1 sobre ela, mas é só para poder ilustrar. É importante que você, se não for nosso apoiador, separe uma imagem para levar para os alunos. Eu acho que a história ela fica mais visível, fica mais inteligível mesmo. Então, acho que vale a pena. 2.1, buscando o que se perdeu. A dracma, explicação, né? Era uma moeda dos tempos antigos, semelhante ao denário romano, a qual tinha um valor de 1 dia de trabalho. Ou seja, a pessoa trabalhava ali 1 dia e recebia 1 denário. Então, a dracma, ela é parecida com, para a gente entender, né? O autor aqui também está fazendo uma comparação a esse denário. Estudiosos acreditam que, por costume, as mulheres utilizavam em suas cabeças um diadema com moedas que fazia parte do dote do casamento. Isso aqui eu achei muito interessante, porque é uma coisa que eu nunca tinha pesquisado, ouvido falar. Então, a revista ela sempre traz essas novidades também, né? Junto com a lição. Então, ele traz aqui um aspecto cultural, ou seja, as mulheres elas tinham o costume de usar, não sei se vocês já viram, porque... leva imagens também para ficar mais claro. Mas existiam uns paninhos que nas bordinhas tinha moedinha. Já reparou? Tu já viu? Então, pode ser que seja uma dessas. Então, essas moedas em específicas, elas faziam parte, na maioria das vezes, do dote que foi pago por elas. Então, mais um elemento importante aqui, que eu vou falar também. Então, traz essa facilidade, talvez, da perda, né? Sim, ó, talvez estivesse lá e caiu, sumiu, né? Não é o que estava guardado, era algo que ela usava, estava aparente para outros também. Então, é interessante. Usava. Isso aqui, agora o autor vai apresentar a importância de ter essas moedas, tá? Então, diz aqui, essas moedas eram parte de uma espécie de poupança nos casos emergenciais, de modo que nem para dormir o diadema era retirado. Ou seja, elas usavam, assim, full time. Então, era direto. No caso da parábola, aí era isso do cultural que eu ia comentar com vocês. No caso da parábola em destaque, a mulher era muito humilde, pois um enfeite com 10 dracmas era muito modesto. Ou seja, poderia ter mulheres usando um diadema aí, né? Um lencinho. Um cofre na cabeça. Com um cofre, valendo mais do que a gente. Se pá, né? Mas não, essa mulher, ela só tinha 10, né? Pra ela era muito, a gente fala só tinha. Mas não, então assim, era algo que demonstrava que alguém pagou por... Ai, vou falar isso mais na frente. Isso é muito forte, porque tipo assim, se ela perdeu uma, pra ela era muito importante. Por isso você vê a importância. Se ela só tinha 10, uma fazia muita falta. Talvez se você tivesse muito, um não faria tanta falta assim, mas é isso. A ideia da parábola é isso. A importância do quanto... porque essa parábola está relacionada, na verdade, ali em Lucas 15, né, também. Porque é a parábola do filho pródigo e a parábola também das ovelhas. Então, acho que a gente comentou em alguma outra lição sobre essas 3 parábolas que fariam sentido comentar as 3. Por isso, assim, tá me chocando um pouco ela ter entrado nesse meio aí também, dessa lição aí. Mas é isso, vamos lá, tem no final das contas... Porque dessa pro tesouro, ela tem uma diferença. Apesar de que os dois são metais preciosos e importantes, mas acho que essa se encaixa mais naquela outra que a gente porque todas são falando. perdas, né? O filho pródigo, o pai perdeu os dois, um filho pródigo, então perdeu 50%, da ovelha perdida perdeu 1%, que era de 100, perdeu uma, né? Ficou 99, e essa daí ela perde 10%, né? Que ela tinha 10 e perde uma. Então, é isso. Todas falavam sobre perda, mas o que ele está trazendo aí é que no final das contas vai ter um desfecho, né? Que une as duas. Sim, aí a gente vai chegar lá. Desculpa se eu estou tomando muito. Nada, vambora. E aí, então, essas dracmas, poderiam existir mulheres que usavam muito mais na cabeça, nos enfeites, nas roupas. Então, as 10 eram muito importantes para ela. E a gente vai entender um pouquinho mais do porquê. Todavia, tal moeda representava muito mais do que uma quantia, simbolizava o seu valor e a sua pureza.
Aí, continuando, assim como aquela mulher, o crente não possui preço, mas sim valor. Não devemos nos conformar com este mundo, antes devemos viver com dignidade. Aqui no finalzinho eu vou comentar, mas eu acho que ficou um pouquinho sem sentido. Voltando a essa questão dela utilizar nas suas vestes, nas suas roupas, as moedas. Eu queria falar aqui um pouquinho sobre mostrar, né? Quando a mulher ela usava esse adereço, ela mostrava que alguém pagou o preço. Ela mostrava para a sociedade, por isso que ela não tirava em momento nenhum, além de ser um elemento emergencial, ela mostrava para a sociedade que alguém ali estava disposto, estava interessado e pagou o preço por ela. No caso ali, era o seu marido, né? E no caso dos nossos dias atuais, né, quando nós aceitamos a Cristo, as nossas atitudes, as nossas vestimentas não é pregando doutrina, né? Mas a gente sabe que quando a gente entra num ambiente, quando a gente está em um lugar, a nossa pessoa, ela vai dizer muito sobre a quem a gente serve, né? Com quem que a gente está. Nosso comportamento, ele vai dizer muito. E aqui, essa mulher, ela tinha tanto esse apreço por conta exatamente disso. Esses diademas mostravam que alguém pagou o preço. Da mesma forma que nós, quando nos convertemos, entendemos que Jesus pagou o preço por nós. Então, nós devemos olhar para isso com mais apreço, com mais cuidado, né? Muitos andam com uma cruz, ou até tem um cordãozinho de cruzinha. Acho muito. Muitos crentes criticam isso daí, né? Mas... Sim, não vamos entrar nisso, mas é mais um acessório. Mas muitos crentes andam com isso, não vivem uma vida segundo o que o Evangelho prega. Né? Então, o que adianta a pessoa andar com uma Bíblia na frente do carro, ali no para-brisas, e só fazer besteira no trânsito, andar com aquele quadrinho de Jesus, o Senhor apaixonado não faltará, e naquela casa não tem paz. Então, as coisas elas têm que ali conversar, tanto aquilo que você mostra quanto aquilo que você é. Então, o que mostrava não só que alguém pagou um preço, mas mostrava também o apreço dela com aquele elemento. Ela poderia guardar, perder e ficar por isso mesmo, mas não. Ela apreciava esse não é benécia, esse sacrifício, né, feito por ela. E por mais que ela seja humilde, uma mulher humilde. E aí no finalzinho ele fala assim, ó, assim como aquela mulher, o crente não possui preço, mas sim valor. Não devemos nos conformar com este mundo, mas antes de viver com dignidade. Aí eu finalizaria esse tópico, mais falando, né, sobre o preço que foi pago, falar da importância, valorização, da mesma forma que eu falei aqui com vocês. Agora, o tópico 2.2, celebrando o achado, muito importante também, vamos comentar brevemente. Aqui traz um contextozinho antes de começar a falar sobre essa questão de celebração. As casas na antiguidade eram simples e humildes, tendo o chão de pedra e não possuíam janelas, o que dificultava a claridade em seu interior. Por isso que muitas das vezes em todas as vezes utilizavam da lamparina para enxergar melhor ali. Então a mulher não perdeu tempo e começou a procurar a moeda perdida, varrendo a casa a fim de ouvir o tilintar da moeda, né, ao ser tocada pela vassoura com folhas de palmeira. Aqui ele dá vários elementos. Ele fala como é que era a casa e fala da necessidade da mulher não só de procurar, mas existia uma forma de procurar. Então ela começou a varrer, e aqui mostra como que era a vassoura, né, vários elementos de folha de palmeira. E aí ela queria não só ver, porque era difícil ver, né? Não sei que horas que ela perdeu, mas era difícil ver, ela queria ouvir, e isso também se relaciona muito com a questão do Evangelho. Mas, gente, é muita coisa, não dá tempo de entrar, né? Vai dar aula aqui, mas eu achei muito interessante essa questão de ouvir, mais do que ver no chão, ela queria ouvir esse tilintar. Então, ou seja, ela estava com os ouvidos atentos para perceber esse tesouro, né? A dracma, no caso, que é outra parábola, que era tão importante para ela. Você quer falar? Tá se mexendo? Não, estou concordando. Ah, tá. Melhor não falar, né? É por causa do nosso tempo, gente. Nosso tempo tá muito curto, tá? Então, ela começa a limpar. Já ouvi muitas explicações sobre essa temática também, que não tem como você encontrar nada que é de importante, nada que é de valor, enfim, você não consegue se encontrar numa casa bagunçada. Por isso que é importante você começar a varrer, você começar a limpar, e assim também é a nossa vida cristã. Às vezes, né, com o passar do tempo, de evangelho e tudo mais, caminhada, a gente acaba juntando muita coisa que não presta, muita coisa que não nos agrega. Então, para que a palavra de Deus se manifeste na nossa vida, o Espírito Santo age na nossa vida, é interessante que nós façamos aí uma limpeza no nosso coração, nas nossas vidas, nas nossas atitudes. Não vou entrar nesse ponto também, mas existem muitas pregações que vão para esse lado. Ao encontrá-las, ela chama suas amigas e, tomada de grande alegria, compartilha com todas. Assim é quando encontramos a salvação em Cristo. Sentimos o desejo
sentimos o desejo, o anseio de compartilhar tão grande salvação que nos foi dada. Aqueles que tiveram um verdadeiro encontro com Cristo têm sua alma e o desejo de compartilhar a salvação. Para esses, não é um fardo grande a comissão, mas sim o anelo de sua alma. Então, aqui é um ponto muito interessante. Às vezes, quando você está passando por um momento triste, a sua casa vai lotar, né? A sua casa vai encher de gente para te consolar, para falar, ai, realmente. Não só para te consolar, para saber o que está acontecendo, né? Porque tem gente que é assim, gosta de estar nas desgraças dos outros, né? Mas quando tem festa, né? A pessoa, ele tá melhor do que eu, já não é tão legal. Ou as pessoas também, agora vendo para o outro lado, quando a pessoa está passando por um momento difícil, aí ela pede ajuda, ela pede oração, mas quando ela está vivendo momentos bons, ela nem lembra de voltar para agradecer. E aqui no caso, essa mulher não só ficou feliz, mas fez uma festa e contou, né, dessa dracma que ela havia encontrado. Então, isso denota a importância que ela dá a isso. Da mesma forma, é a nossa salvação. Existem aqueles crentes, né, que todo mundo fala aí, que é o crente 007. Ele diz que foi salvo, ele vive o evangelho, mas ninguém sabe, ninguém nunca soube que ele pisou em uma igreja. Ou seja, ele não vive uma vida conforme o evangelho, conforme Cristo quer que nós vivamos. Então, quando a gente passa, eu não passei por em berço evangélico, né? Mas quem passa por essa mudança completa de vida tem não é mostrar para o mundo, mas o mundo vai perceber que a sua vida mudou. E não ter vergonha de falar, fui lá, aceitei Jesus, faço parte agora de uma igreja, de uma família, e é isso, a gente tem vergonha de falar, e não é para ser assim. Temos que trabalhar isso aí. Não, uma coisa que eu acho interessante, que eu acho que traz um fundamento legal, a própria palavra, eu só ouvi, você vai falar isso no final. Mas não era... Você vê que ela dá uma festa depois, ela chama as amigas, dá uma festa, e talvez essa festa custou muito mais do que a dracma que ela perdeu. No final das contas, né, o teor da parábola não tem a ver com o valor comunitário que a gente fala, da moeda que teria, né, mas sim o valor emocional que tinha aquela dracma. Então é interessante, né, que no final das contas não era sobre o valor que ela poderia pagar, porque as coisas dariam muito mais, talvez, mas era o valor emocional, talvez o valor espiritual daquilo. Então isso é muito legal. Muito importante. E agora a gente chega no tópico 3, o dom da salvação. Introdução do tópico 3. A salvação é o maior dom que o ser humano pode receber de Deus. Vai muito além de bens materiais ou até mesmo do que milagres, pois milagre é a salvação. Isso aqui pega muita gente porque a gente tem que parar e observar aquilo que a gente está dando mais atenção, porque às vezes as pessoas andam atrás de bênçãos, atrás de porta aberta, atrás de carro, atrás dessas coisas, e aqui está chamando a nossa atenção de que o nosso maior bem, o nosso maior dom que a gente poderia receber é a salvação, e às vezes a gente não liga muito para isso, né? Por não ser algo material que você vai usufruir agora, né? Que é algo que é posterior para após a nossa morte ou quando Cristo vier nos buscar, a gente não liga tanto, o que é bizarro, o que deveria ser, porque a vida que a gente vive aqui na Terra, ela é muito pequena comparado à eternidade. Então, às vezes a gente se preocupa mais com o dia de hoje, né? Com as coisas que a gente tem ou deixa de ter. Isso fala muito com a gente que é jovem, né? A gente tem muito isso, de correr atrás das coisas que vão ficar aqui, que vão acontecer, que vai acabar. Amanhã a gente pode morrer e vai ficar por aí, e a gente deixa de buscar aquilo que realmente importa, que é Cristo, que é esse relacionamento que será para o resto da vida, não o resto da vida é a palavra, mas será para além da vida, para além da morte, para a eternidade. Então, aonde que está o nosso coração? A palavra de Deus já diz, né? Aonde está o seu coração, está o seu tesouro. Uma coisa assim. Onde está o tesouro, está o seu coração. Alguma coisa assim. Pessoal, vocês que são bons de Bíblia, comenta aí. Mas inclusive, o Roberto comentou aí, né? Comentou, vou só finalizar a introdução e vou dar para você ler. Você vai ler aqui o que ele colocou. Tá? Então, a introdução está falando um pouquinho sobre isso. E, gente, nem passei. O dom da salvação, o maior dom de todos. Quer ler? Deixa eu passar por 2 pontos. O Roberto não entrou aí embaixo. Esse aí já leu, o último. O último. Esse aqui não. Não, ele só corrigiu o que tá. Ele comentou, se não me engano, essa é a passagem do jovem rico, né? Que ele fala, né? Pergunta de Jesus, e aí Jesus fala para ele no final, né? Se não me engano, ele fala, você tem que fazer tal coisa, ele fala, tudo isso já tenho feito. Aí Jesus fala para ele, se você quer ser perfeito, vá, venda tudo que tem e dá o dinheiro aos pobres, e assim terá riquezas do céu, depois venha e me siga. E aí você vê que o jovem rico, ele toca basicamente na ferida do jovem rico, que eram as suas riquezas terrenas. E você vê que ele sai um pouco dali, né, depois daquele confrontamento de Jesus, ele sai um pouco meio pensante, né?
Então é interessante, né, que Jesus ele vai diretamente àquilo que ele tinha. O jovem rico era isso, ele era atrelado às suas riquezas, né, terrenas, e ele precisava entender que aquilo que tinha de mais valioso estava na frente dele, que era o próprio Cristo, era o nosso Redentor, né, a salvação estava diante dele. Então isso é interessante, que toca nas feridas, ele estava mais preso às coisas terrenas que ele tinha do que às coisas celestiais, que era o próprio Cristo que estava ali na frente dele. Então é isso, né? Exatamente. Muito pertinente. Veio um bom momento. Muito bom. E acho que ele já tinha comentado antes da gente falar, então ele tá pensando antes da gente. Estava comentando. Então, 3.1, entregas sem reserva. O homem que achou um tesouro no campo vende tudo que tem para comprá-lo. Todo aquele que tem um encontro com Cristo ressurreto deve, de todas as formas, entregar tudo que tem. Ou seja, no momento ali que você aceita Jesus, você tem que entregar tudo a Ele. E aí você não vive mais a sua vida, mas vive a vida de Cristo. Então, toda vez que você vai tomar uma atitude, vai agir de alguma forma, você tem que pensar o que Cristo faria em seu lugar, porque é Ele que tem que comandar as nossas atitudes. É fácil, né? Fazer isso, é fácil viver a vida de Cristo, dar a outra face, né? E muitas das vezes perder aqui na terra para ganhar um céu não é fácil, é muito difícil, mas é um processo. Jesus afirma que se faz violência e pela força se apoderam do reino de Deus, tá? Essa versão, né, que é mais difícil de entender, mas só para algumas versões vai ficar mais fácil, que o reino de Deus ele é tomado, né, pela força e tudo mais. Aqui ele vai explicar que essa violência que aparece, ela pode ser também traduzida como uma atitude radical, ou seja, não se pode entrar no reino de Deus se não houver uma mudança drástica e violenta. Deve-se haver uma completa metamorfose, aquela que a borboleta passa, que é muito dolorosa, inclusive, pois não se conheceu verdadeiramente o Cristo se nosso velho homem não for crucificado com ele. Muito bom esse tópico está falando um pouquinho sobre isso, né? E aí você pode colocar os seus alunos relembrarem aí a forma como eles vieram para Cristo, porque muitos vieram no amor, né? No caso, eu vim no amor, não precisei passar nenhuma dificuldade, nenhuma coisa do tipo, só para você cair em mim de que filho de crente não era crente, né? Eu precisava me posicionar. Mas tem gente que vem até Cristo com testemunhos assim, né? Desesperadores, né? De algo que aconteceu na vida deles que fez com que eles recalculassem rotas. Não é porque Jesus é mau, não é porque ele quer o nosso mal, mas é porque tem gente que só aprende assim. Tem gente que só aprende na marra. E esses, querendo ou não, são os mais gratos, né? Sabe de onde Deus tirou. Com certeza. Então, vocês, assim, claro que não estou falando que cada um tem a sua vivência, a sua experiência. Mas para esses, né, se você se considera aí um que teve uma vida completamente diferente antes de conhecer a Cristo, saiba que você tende a devolver ingratidão muito mais do que alguém que não teve essa experiência, né, fora. Mas é isso, né? Entender que cada um tem a sua experiência aí e Deus tem salvado. Deus salva cada um de um local diferente. No final das contas, às vezes Deus precisa estar salvando você de você mesmo. É verdade. E aí você abre esse momento para conversar com os seus alunos, né? Tentar entender um pouquinho como que foi esse momento para eles. É importante. E pode acontecer também que tenham pessoas ali na sua aula que não tiveram esse encontro, não experimentaram desse amor, estão na igreja, são amigos, né? Amigos do Evangelho e não fazem parte disso. Então é importante que você abra esse momento para que eles reflitam sobre essa temática. Talvez você está apresentando aquilo para essa pessoa nesse momento, mesmo depois de anos dentro da igreja. Então isso é importante mesmo. Sim. E é isso, então... Enfim, e falando da minha experiência também, como comecei jovem, né, e tal, e também acredito que tenha vindo mais pelo amor do que por pela dor. Pela dor. Importante. 3.2, a alegria que supera toda medida. Sobre o achado da dracma perdida, o ensino é sobre a alegria da salvação, pois até mesmo os anjos de Deus se alegram quando um pecador se arrepende. É aí que entra aquela questão da festa no céu. Quando um pecador ele se arrepende e aceita Jesus, na Assembleia de Deus, não sei, nas igrejas que eu passei tem muito disso. Fala, nesse momento está havendo uma festa no céu. Quando eu era criança, eu imaginava mesmo. Talvez pode dizer assim, né? Uma festa mesmo, os anjos lá se alegrando, mas é porque, de fato, acontece uma festa. Os anjos de Deus, eles se alegram quando um pecador se arrepende. Então, encontrar a salvação em Jesus Cristo é a maior alegria que o ser humano pode achar. Por isso, todo aquele que outrora vivia na prática do pecado, ao encontrar-se com Jesus, deixa de praticá-lo, pois o seu prazer agora é viver para Deus. A salvação em Cristo completa o ser humano em todas as suas áreas, não somente na espiritual, porque todo o nosso ser
é transformado. Em nosso rosto passa a brilhar o Espírito Santo que ilumina o nosso coração. Em nossa alma, a alegria da salvação. E em nosso espírito, a morada do céu. Aqui, vou falar aqui rapidamente sobre 2 pontos. Sobre essa segunda questão aqui, que a salvação, ela completa o ser humano. Quantas pessoas nós vemos, né, que são ricas, elas viajam para tudo quanto é lugar no YouTube. Se você colocar, você vai encontrar. A Evelyn Regli, eu estava assistindo os vídeos dela, eu acompanho ela de muito tempo, ela estava falando, né, uma pessoa tem dinheiro, faz viagem, mas ela disse que ela não era feliz. Ela só se sentiu completa quando ela voltou para Cristo. Ela sentiu que existe de fato, aquele buraco que faltava algo é exatamente do tamanho de Cristo, é exatamente do tamanho de Deus dentro do nosso ser. Então, a gente precisa falar um pouquinho mais sobre isso, que às vezes o mundo vive dessa forma porque falta Deus dentro do coração deles. E outra questão é a questão da festa, eu ia comentar lá atrás e não comentei. Quantas vezes nós fazemos eventos, nós fazemos festividades, fazemos congressos, já falamos sobre isso aqui também, né, nas aulas, mas o nosso intuito maior é cantar um hino bonito, é ensaiar um hino bonito, porque vai alguém que é importante, é trazer pregadores caríssimos, pregadores de fora, mas a gente não se fazer roupas, né, maravilhosas e lindas e bonitas para ser elogiado, mas a gente esquece que as festas, elas são, o objetivo central é fazer, apresentar ao pecador um ambiente em que o Espírito Santo possa trabalhar e convencer aquela pessoa do seu estado pecaminoso e que ele venha aceitar Jesus, né? Então, acho que essa ideia de fazer o ambiente, acho que é muito importante. Já assistimos muitas pregações, até pessoalmente, sobre isso. Não é só sobre estar na igreja, mas é fazer um ambiente, louvar com o coração, convidar, de fato, o Espírito Santo para estar presente e agir naquele meio. Então, nós também temos responsabilidade neste momento, com relação à ação do Espírito Santo no nosso meio. E assim, gente, não sei se você vai falar mais alguma coisa, mas eu finalizo aqui a lição. O reino de Deus é caracterizado pela entrega plena, sem reservas, e pela alegria da salvação. Amém. Amém, amém. Roberto comentou. Precisamos entender que o reino de Deus, o reino dos céus, é mais importante do que tudo que há nesse mundo, pois só veremos a Deus se estivermos ligados ao reino de Cristo Jesus. Muito bom. Roberto está ligadinho na aula de hoje. Amém, amém. Vamos nessa então, vamos para 11. Comenta aí se vai continuar com a gente, por favor, comente. Bora. Vamos lá, que hoje vou tentar também ser um pouco mais sucinto nas minhas palavras, mas também vou tentar trazer o conteúdo que eu separei para vocês, tá bom? Realmente é uma aula para a gente tirar esses atrasos das aulas anteriores que a gente não tinha dado aqui para vocês. Então vamos para lá, vamos para 11. Um convite lhe foi feito. E aí, vai aceitar ou não vai aceitar? Essa pergunta aí desde o início. E pra gente, de referência está lá em Lucas, capítulo 14, do 16 ao 24. Vamos lá. Versículo do dia. E ouvindo isso, um dos que estavam com ele à mesa disse-lhe: bem-aventurado que comer do pão do reino de Deus. Verdade aplicada. Cabe a nós decidirmos se aceitamos ou rejeitamos o precioso convite de Jesus. Falamos aí um pouquinho sobre isso hoje. Verdade. O objetivo da lição: apresentar as características dos primeiros convidados ao banquete. Acho que você já pregou sobre isso, já? Não, tá, a gente tem um pouquinho diferente, não é sobre o primeiro. Não, acho que você já falou sobre isso, talvez. Apresentar as características dos primeiros convidados, né, do banquete, explicar as condições do segundo convite e contextualizar o banquete com o reino de Deus. Ele é muito boa, hein? Introdução. A parábola da grande ceia apresenta-nos a decisão de aceitarmos ou não o convite de Jesus. Salvação para quem o aceitou, condenação eterna para quem o rejeita. Cabe a nós decidirmos qual opção desejada. Ponto-chave: o convite para o banquete foi oferecido por Jesus em sua morte na cruz e em sua ressurreição. Então, vamos lá, lição de número 1. Vamos lá, também tem bastante coisa para ler aqui, mas tópico número 1, na verdade. Eu vou ler e vou tentar ir comentando ao longo da minha leitura. Então vamos lá, tópico 1, o convite para o grande banquete. É interessante a gente tentar introduzir aqui para que a leitura fique um pouco mais fácil, né? Então, o anfitrião ele vai estar fazendo uma festa, ele convida as pessoas. É interessante a gente entender aqui, que nesse primeiro momento aqui, por isso que há 2 convites. Por quê? O primeiro convite era necessariamente ao povo hebreu, né, ao povo de Israel.
E você vai entender nessa história que tem aquele teor, tanto da festa, porque a parábola tem isso, né? A parábola vai trazer uma colocação para um fundamento bem maior daquilo que a gente estava entendendo, né? Quando Cristo está falando, Cristo está explicando, tem um teor muito mais espiritual dentro das suas palavras, né? E você sabe muito bem que os discípulos, eles comentavam e ele falava diretamente aquilo que ele estava falando ao povo. Mas vamos lá, só para salientar, esse primeiro momento é para você entender que esse primeiro convite era necessariamente para o povo de Israel. Vamos lá. O convite para o grande banquete. Mais uma parábola que remonta à ideia do reino de Deus. Entendemos nessa parábola que aqueles que abriram mão do chamamento para o grande ceia optaram por seu próprio castigo, e eles perderam. Jesus acata nossas decisões e os convidados não provariam de seu banquete. Assim será o julgamento de Deus sobre aqueles que optaram por rejeitar a Cristo. Eles terão sua escolha respeitada e nunca desfrutarão das alegrias do céu. No final das contas, a escolha é minha e sua. É sobre isso que essa introdução do tópico está falando. Os primeiros convidados. Seguindo a imagem do reino de Deus, Jesus conta mais uma parábola, a da grande ceia. A parábola em destaque apresenta uma grande festa que o anfitrião envia o seu servo para convidar os seus vizinhos. E Deus é assim, rico em bondade e benignidade, que tem prazer em abençoar os seus filhos. Está lá em Mateus 7:9. É muito gratificante e ao mesmo tempo sublime saber que Deus está à procura daqueles que verdadeiramente o adoram em espírito e em verdade. Deus vem ao nosso encontro, foi Ele quem nos amou primeiro e nos chamou para tão grande salvação na pessoa de seu Filho, Jesus Cristo. Então aqui nós temos uma coisa muito interessante. Nós temos três pontos que a gente deveria comentar. Eu separei aqui na minha folhinha. O primeiro ponto é que Deus é um anfitrião. Deus é quem está dando a festa, né? A gente poderia na verdade, a gente poderia salientar duas coisas aqui. Jesus também faz esse papel, mas eu vou tentar ambientar aqui para tornar uma coisa mais entendível. Vamos colocar aqui que Cristo é um anfitrião. Aquele quem está convidando, por que Deus é um anfitrião? Porque a própria festa e o próprio banquete é Cristo, né? Se a gente fosse colocar dessa forma. E os convidados sou eu e você. Ou seja, Deus está dando a festa, ele é um anfitrião. E a própria festa é necessariamente a pessoa de Cristo, que é enviado por ele. E através dessa festa nós temos a oportunidade de viver juntamente com Deus. Então é por isso que o Roberto comentou na edição passada que, basicamente, né, aqui ele comentou, né, ainda aparece aqui, né? Precisamos entender que o reino do céu é mais importante que tudo neste mundo, pois só veremos a Deus se estivermos ligados ao reino de Jesus Cristo. Ou seja, por que ligado a Cristo? Porque Cristo é o caminho, a verdade e a vida. Ou seja, eu só chego ao anfitrião se eu participar da festa. E se eu participo da festa, se eu estiver juntamente com Cristo. Então, Cristo é a festa que me liga ao anfitrião. Isso é muito importante. Cristo é o caminho, é a verdade e a vida. Esse é o primeiro ponto que a gente precisa entender. E você precisa entender que esses primeiros convidados, que primeiro são seus vizinhos, ou seja, aqueles que faziam parte do seu povo, o povo israelita, o povo que tinha a promessa, é para essas pessoas que é feito o primeiro convite. E você vai entender, né, que essas pessoas, tópico 1.2, rejeitaram o convite. Vamos para o tópico 1.2, né? Então, 3 pontos importantes nesse tópico 1.1. O anfitrião, Deus, a festa, né? Aquele quem convida também, que poderia botar assim, a própria festa é Cristo, o banquete, e os judeus, né? Os primeiros convidados. Vamos lá, tópico 1.2. A recusa da proposta. O anfitrião prepara a grande ceia, escolhe e abate um dos seus melhores animais, separa as melhores uvas, amassa-as no lagar, de modo a destilar os mais refinados. Eu estou tentando ler rápido, estou entrando demorado. O mais refinado vinho, tudo está pronto para a festa. No entanto, aqueles que tinham recebido o convite e confirmando a presença na última hora, deram desculpas para não comparecer. Está lá em Lucas 14:18. Então, está vendo? Pois é. Na narrativa da parábola, percebemos que a rejeição ao convite, por intermédio das desculpas medíocres diante do compromisso assumido, é necessário estarmos atentos ao fim, de que não venhamos a cair no laço das desculpas diante de Deus. Um convite nos foi feito pelo Senhor, e não podemos deixar que as coisas terrenas nos retire do foco da eternidade com Ele. Isso aqui é interessante. Isso aqui não fala necessariamente dos pecados,
né? Porque você vê que as desculpas não têm a ver com coisas... ele usa aqui a colocação, né, de alguns medíocres, né, de uma colocação medíocre. Mas ele está tendo o entendimento de que tudo comparado a essa grande festa, que era você, né, participar da festa juntamente com Deus, era você... Qualquer desculpa era uma desculpa medíocre. E essa questão, mesmo das desculpas que fosse mais importante para você, seria medíocre do tamanho da importância desse evento. Porque definitivamente a salvação que foi nos dada através da pessoa de Cristo. Então, quando você coloca isso, essas desculpas, qualquer desculpa, né, para esse grande evento, é uma desculpa medíocre. Então, a gente poderia colocar dessa forma. Então, necessariamente não está falando dos pecados, e sim falando das distrações da nossa vida. O que tem te distraído e que não tem te permitido participar dessa grande festa. Claro que nós sabemos que um dia nosso Deus irá nos voltar, né? Cristo, né, irá voltar para nos buscar, está preparando morada nos céus e um dia nós estamos vivendo com ele. Mas enquanto ele não volta, quais têm sido as suas distrações? Qual têm sido as suas desculpas para não estar participando ou talvez preparando o evento para essa grande festa? Então, tome cuidado com isso. Não necessariamente precisa ser um pecado na sua vida. Muitas das vezes então é uma pedra de tropeço que você precisa tirar. Mas algumas coisas são distrações. E aquelas distrações que te roubam o tempo que você deveria estar com o seu Senhor, também não deixa de ser um pecado. Então, assim, pense nisso. Como é que nós não temos tempo para quem nos deu tempo, para quem está te dando tempo? Ou seja, Cristo morreu para que você tivesse tempo. Como é que você não tem tempo para ele? Isso serve não só para você que está ouvindo, mas serve para mim também, e não só para os liderados que você vai estar dando a aula, mas isso faz todo mundo pensar. Então é sobre isso, cuidados com as distrações. As distrações não podem te impedir de participar da festa. Então esse é um ponto importante, e isso se encaixa diretamente ao povo israelita, que poderia ter participado da festa e não participou. Então é isso. E agora a gente vai ver que por intermédio disso ter acontecido, porque Deus ele é onisciente, ele é sabedor de todas as coisas, né? Existe uma palavra que eu uso, que é o conhecimento futuro de Deus. Existe uma palavra para isso, mas eu estou fugindo. Presciência. Isso, exatamente. Presciência, ou seja, o conhecimento futuro de Deus. Deus ele é sabedor das coisas antes das coisas acontecerem. Ou seja, antes da palavra sair da boca da Poliana, Deus ele já sabe o que vai acontecer. Então, Deus ele sabe que o homem ia pecá-lo, queria pecar contra ele, e sabia também que, né, da salvação dada através de Cristo, ele teria que enviar o seu Filho. Então, tudo já estava preparado, porque Deus não é pego de surpresa. Essa é a presciência de Deus, ou seja, eles saberiam que os primeiros convidados não compareceriam à festa. Então, é necessário que esse convite se estendesse a outros. E aí a gente entra na história aqui. Vamos lá. Tópico 2. O segundo convite. Estava tudo pronto para começar a festa, a comida estava na mesa, mas faltava uma coisa, os convidados. Os convidados rejeitaram, os primeiros convidados, né, rejeitaram de última hora o convite. Muita comida iria sobrar. Então o anfitrião tem uma ideia e diz ao seu servo, sai depressa pelas ruas e bairros da cidade e traz aqui os pobres, os aleijados e os mancos, e os cegos. Está lá em Lucas 14, 21. E a gente entra no tópico 2.1. Os novos convidados. Os novos convidados não eram dignos de compartilhar da grande ceia. Por quê? Porque não participavam do povo, ou seja, não era o povo escolhido. Então ele vai atrás daqueles que poderiam participar e iriam querer, mesmo não sendo de dentro do povo. Continuando. Dispostos a participar da grande... também mencionei a idade. Grande parte dos novos convidados eram mendigos, pessoas desamparadas e excluídas do contexto social. Certamente, Jesus faz uma comparação com Israel, que rejeitou o Filho de Deus, de tal modo que nós, os gentios, que estávamos fora do plano da salvação da antiga aliança, passamos a fazer parte da nova aliança. Ou seja, aqueles que estavam fora, agora essa salvação e essa festa está estendida a todos nós, porque os primeiros rejeitaram. E, no final das contas, graças a Deus que rejeitaram, porque foi estendido a nós. Só que a questão não é, graças a Deus, né, como eu usei aqui, que rejeitaram, porque Deus sabia que iria rejeitar e sabia que essa salvação estaria destinada a todos aqueles que crêem, né, nessa mensagem, que é o que continua falando. Dessa forma, aquele que, com o seu coração, crer em Jesus e na sua boca, confessar que Jesus é o Senhor e Salvador e que Deus, Pai, o ressuscitou dentre os mortos, será salvo. Ou seja, todo aquele que crê, né, agora não algo físico, né, não algo para participar do povo. Eu usei já muito essa colocação, trazendo algumas mensagens, da circuncisão. Ou seja, a circuncisão era algo externo no seu corpo, né, no homem ali, para mostrar que você fazia parte do povo de Deus. Hoje não é mais assim. Através da nova aliança, Cristo morreu
em nosso favor, e não é necessário mais uma marca no meu corpo para mostrar que eu faço parte desse povo. É algo no coração. Agora, Paulo vai falar sobre isso. Agora, a circuncisão é no coração, ou seja, algo no íntimo. Você não é capaz de ver o meu coração, mas eu sou capaz de saber que eu tenho isso aqui dentro de mim. Ou seja, não é algo mais que as pessoas precisam ver. Claro que não é algo... tem coisa que a gente precisa explicar. Não é... Quando a gente fala da circuncisão, era algo no íntimo do homem, né? Vamos colocar assim. Claro que não eram todos que iriam ver, né? Mas sim aquela pessoa que era mais próxima dele, a sua cônjuge. Mas o que eu quero dizer é que você não precisa mais de um sinal do seu corpo para mostrar que você faz parte desse povo. Algo agora é no seu coração. Se você crê em Cristo Jesus e confessá-lo como único suficiente Salvador, você já faz parte dessa mensagem. É isso que eu coloquei no 2.1. Os seus o rejeitaram, né? E agora o convite foi destinado a todos. Ou seja, agora você tem a capacidade de viver em prol desse convite e de fazer parte dessa festa. Tem uma música do Israel Subirá que eu gosto muito, que é Festa do Universo. Quando acabar o vídeo aqui, dá um Google aí. Um Google não, chega aqui no YouTube mesmo, né? E bota Festa do Universo, que vai aparecer lá. E tem uma parte que ele fala assim, que ele vai usando essa ideia do cantar, né? O mundo, então, canta, a terra canta. E ele vai contando como se a salvação e toda a vida humana fosse uma grande festa, a festa do universo, quando Deus ele cria o mundo e tudo mais. E ele fala que, em uma parte ele fala que os seus, né, não queriam cantar. Ou seja, a ideia de não querer cantar remonta a ideia de que não queriam participar dessa grande festa. Então, pense sobre isso, né? Os seus não receberam, os seus não cantaram, trazendo a analogia da música, e por causa disso, né, outros deveriam cantar também. E é sobre isso. Eu gosto muito dessa música, é muito bom. As músicas dele tem um ponto muito chave, é muito cristocêntrico. Enfim, vamos continuar. 2.2 agora. Agora que essa salvação foi destinada a todos poderiam participar da festa. São festas diferentes, a gente estava falando. Mas tipo assim, eu trouxe mais... Sim, são festas diferentes, mas eu acho que traz essa mesma ideia da alegria, né, que todos nós temos de agora ter esse Jesus. 2.2. A atitude para com os antigos convidados. Os primeiros convidados que rejeitaram a entrada na grande ceia representam a nação de Israel nas pessoas das autoridades religiosas, os sacerdotes, os escribas e grande parte da população em geral. Eles rejeitaram a salvação apresentada por Jesus e, por isso, estão debaixo do juízo de Deus. Paulo afirma que o Israel nacional, não de forma definitiva, foi rejeitado por Deus por ter rejeitado seu filho. Isso é interessante. Somente o remanescente fiel será salvo. A parábola afirma que aqueles que rejeitaram a oferta da grande ceia não provarão da mesa. Lucas 14. A ingratidão é a forma de se rejeitar o amor e a graça. Que possamos nos lembrar sempre da misericórdia, da bondade e da benignidade divina. Então, esse tópico aqui fala basicamente da ingratidão, né, do povo de Israel, de não aceitar essa mensagem, em grande parte porque não era o Jesus que eles esperavam, né? Eles esperavam um Jesus muito mais político do que aquele que foi apresentado, só que aquele era o Filho de Deus. Então, muitos rejeitaram... Caiu? Será que caiu? Comenta aí, gente. Comenta aí. Voltou. Voltamos? Voltamos. Então, continuando, né? Onde eu parei, meu Deus. É que a ingratidão do povo de Israel de não ter aceitado, porque boa parte não achava que aquele era realmente o Cristo, né? De fato, o Filho de Deus, porque eles não veio da forma como eles esperavam. Então, eu coloquei isso, né? E Deus aqui também fala muito da justiça de Deus, ou seja, Deus ele é justo. Se eles o rejeitaram, eles não vão participar da festa. Com Deus não tem duas medidas, sabe? Exatamente isso, ou é um ou é outro. Ou seja, não tem como você estar 50% de cada lado, aquele que a gente usa a analogia do lado do muro, né? 50%, o pé do lado de cá e o pé do lado de lá. Não é sobre isso, ou você tá, ou você não tá. Ou você faz parte da festa, ou você não faz. Você faz parte ou não. Ponto final. Então, traz muito a ideia de um Deus justo. E a gente traz sempre, eu coloco sempre aqui o capítulo de Timóteo, na verdade. Estou coçando muito aqui minha perna, desde o início do vídeo. 1 Timóteo 2, verso 11 ali, né, que ele vai falando, palavra fiel é esta, que se morremos com ele viveremos, se perseverarmos, com ele reinaremos. Então você vê que tem sempre assim, o que a gente faz, Deus vai fazendo. O que a gente faz, Deus vai fazendo. Exatamente. E ele fala que, no final, que ele fala que se formos infiéis, ele permanecerá fiel, pois ele não pode negar a si mesmo. Ou seja, Deus, ele é justo. E na verdade, tem uma parte que ele fala assim, se o negarmos,
ele também nos negará. Ou seja, a ação de você de negar a Deus dá também o direito, obviamente, né, de ele negar você. Então, esse é o ponto grandioso. Se você nega a Deus, se você tem a capacidade de viver uma vida com ele, e você nega, ele também vai te negar no grande dia. Então, é sobre isso. Deus é um Deus justo e ponto final, para com todas as coisas. E é isso, né? Vamos pro tópico 3. Tem algo a comentar? Sendo muito rápido, comente aí. Eu estou só realmente adiantando para a gente conseguir finalizar no momento certinho. Ó, tópico 3. A grande festa. A festa. Pode vir, pode vir. A grande festa, gente. Vamos finalizar. A grande festa está pronta. O banquete está preparado. Os convidados estão todos a postos. Em Jesus Cristo, os cativos e os oprimidos livres são. Os doentes são curados. E os pobres é pregado o reino de Deus. Aos pobres, né, é pregado o reino de Deus. Tópico 3.1. Tudo pronto. Eis agora o tempo favorável, o dia da salvação. O banquete do reino de Deus foi trazido a nós por Jesus Cristo. Nele podemos gozar das bênçãos nos lugares celestiais. Jesus nos chama para adentrarmos ao reino de amor. No entanto, cabe a cada um decidir se aceita o convite ou o rejeita. Que possamos desfrutar plenamente os benefícios da graça de Deus, seja através da transformação do nosso ser, da modificação do velho homem, está lá em Romanos 6, dos dons do Espírito, da justificação da culpa do pecado, da paz de Deus, que excede todo entendimento, e da regeneração da nossa natureza. Todas estas bênçãos e outras incontáveis nos são oferecidas no banquete do reino de Deus. Então, aqui a gente traz muita ideia também que para nós não rejeitarmos o convite. Ou seja, o convite foi dado a todos. Né? Nesse momento, agora não está direcionado apenas ao povo de Israel, ao povo que recebeu a promessa. Agora está a todos. Está a mim, está a você, está o seu vizinho, está a sua família. Então, entenda isso. Entenda que agora o convite está a todos. Então, você tem a oportunidade de levar esse convite a todos. Claro que aqui a ideia, né, a festa, é necessariamente o próprio Jesus, né? Ou seja, a salvação que nos deu. Mas entenda uma coisa, se agora você já é participante da festa, se o Evangelho agora te deu a oportunidade de ser estendido a todos, não apenas ao povo de Israel, mas todos aqueles gentios que nós fazemos parte também, se a salvação está posta a nós, por que nós não devemos também comunicar a outros? Agora, nós temos que anunciar a festa. Ou seja, nós somos aqueles que não iriam participar no primeiro convite, mas porque os primeiros rejeitaram, nós estamos participando, porque Deus já sabia que isso aconteceria, e agora você tem a oportunidade de saber que você vai fazer parte da festa, então convide outros também. Ou seja, não guarde o evangelho para você. Sei que na outra parábola, né, ele encontra um tesouro, guarda ele para ele, mas ele compra o campo, né, para adentrar e para viver naquilo que ele recebeu, né, naquilo que ele achou. Mas entenda uma coisa, né? Se a gente fosse trazer um pouquinho mais para essa ideia, claro que não tem muito a ver com a parábola que ela comentou, mas você tem a capacidade agora de fazer com que esse evangelho alcance outras pessoas. Se a salvação ela é um presente, compartilhe desse presente para outros também. Convide outros para fazer parte dessa festa. Essa festa, o convite já chegou a você, você faz parte. Não queira só participar sozinho. Convide outras pessoas também. Ninguém vai entrar de penetra. Por quê? Porque o reino de Deus não é assim. Ou você participa da festa ou não participa. Porém, se uma pessoa que quer entrar na festa tem a oportunidade de entrar, se você fazer o convite, ele não é um penetra. Então, convide outras pessoas. Imagine você passar a vida toda ao lado de alguém e não ter a oportunidade de convidar a esse alguém para essa festa. Imagine um amigo meu seu tão próximo, que nunca teve a oportunidade de conhecer o Evangelho, ver a sua vivência, mas você nunca comentou do Evangelho para essa pessoa. Cuidado por permitir que essa salvação e esse convite não chegue a essa pessoa. Então convide, porque o Evangelho é isso. O Evangelho não é o Evangelho que você tem que guardar só para você tem que destinar a outros também. Vamos continuar. 3.2 agora para finalizar. A porta fechada. Para aqueles que rejeitaram o convite, a porta da comunhão com Deus permanecerá fechada. Deve-se aproveitar enquanto o convite está válido, pois se fechar não haverá mais oportunidade. Será tarde demais. Dessa forma, o profeta Isaías afirma: buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. Está lá em Isaías 55.
A exclusão da mesa representa o afastamento da presença de Deus e, consequentemente, de todos os benefícios atuais. E, no futuro, a separação eterna de Deus. Aqueles que rejeitaram o chamado de Jesus hoje já vivem, em parte, a condenação, vivendo debaixo da ação de Satanás, do domínio do pecado e da culpa e da rebelião contra Deus. Está lá em João 3, verso 18. Então, esse versículo aqui traz mais a ideia dos convites que foi feito a todos. Agora, não só ao povo de Israel que rejeitou, mas todos aqueles, o convite agora, nosso segundo convite, não foi feito a todos. Nesse todos também, alguns vão viver e vão fazer parte da festa, e outros vão rejeitar. Essa segunda parcela aqui está justamente aqueles que, no segundo convite, que não receberam o primeiro convite, mas tiveram a oportunidade de receber o segundo, mesmo assim, rejeitaram. Então, não esteja fora, ou seja, no contexto geral, não esteja fora da festa. Não fique fora da festa. O convite foi dado por você, o convite foi por um alto preço, né? Sabe aquela ideia de uma festa o casamento, né, que a gente teve há pouco tempo, não custou algo bem caro, né? Não custou tempo, dinheiro e muitas outras coisas. Assim também a salvação. A salvação, lá em 1 Pedro 1,18, vai falar que não foi com coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que foste resgatados da vossa vã maneira de viver, que por tradição recebeste dos vossos pais, mas foi com o precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro imaculado e incontaminado. Ou seja, é pela graça, mas não foi de graça. Um alto preço foi pago por esse convite. Como é que você vai rejeitar um convite que foi pago por um alto preço? Ou seja, a partir do momento que, né, no casamento, onde um momento que você não comparece, e você gastou, você sabe que a pessoa gastou por você, imagine isso, no dia da salvação, um momento em que você poderia adentrar a festa e você não vai adentrar, saber que você rejeitou o precioso sangue de Cristo, de um cordeiro que não provou do pecado, mas se fez pecado por amor a mim e a você. Não rejeite o convite. O convite foi por um alto preço. E eu coloquei aqui, né, que ainda há tempo. Eclesiastes 9,4 vai falar que enquanto há vida, há esperança. Ou seja, esse convite ainda está permeando a sua vida, está permeando a vida dos seus liderados, de toda a humanidade, porque Cristo ainda não voltou para buscar a sua igreja. Então, enquanto há vida, há esperança. É verdade, sim, que hoje nós estamos aqui, amanhã nós não sabemos, só Deus tem a presciência, só Deus tem a onipotência, a onipresença, só Deus ele sabe de todas as coisas, é a onisciência. Mas nós não sabemos. Ou seja, eu estou aqui hoje, eu não sei se eu estarei amanhã, só Deus sabe. Então, Cristo está voltando para aqueles, né, que já estão partindo, estão vivendo uma vida que viveu uma vida em virtude do Evangelho. Então, nós não sabemos o dia de amanhã. Ele pode não voltar, né, no arrebatamento, mas ele pode voltar em particular para você. Então, não fique fora da festa. Hoje é o dia que nós temos que fazer a decisão de participar da festa e não rejeitar o convite que foi pago por um alto preço. Então, é sobre isso aí. Ainda há vida, há esperança. Então, comente o Evangelho. Compartilhe o Evangelho não só para você, não guarde só para você, e comente a todos aqueles que estão ao seu derredor. Não só os de dentro da igreja, mas os de fora também. Cristo tem que ser pregado. E estamos aqui para fazer parte dessa festa e convidar outros para fazer parte também. É isso. Amém. Então, aí chegamos ao fim de mais uma lição. Vamos orar, né? Vamos orar. A conclusão fala que possamos entregar... Assim, vamos lá. Que possamos aceitar de bom grado o honroso convite de Jesus a participar da grande ceia do reino de Deus. E aí a gente finaliza agora com uma oração. E semana que vem, tenho certeza que nós estaremos aqui. Eu fiquei assim, travado na que nós estaremos aqui para compartilhar mais uma lição. Estamos chegando ao fim dessa revista, né? Acho que finaliza em dezembro, né? Faltam só... Deixa eu ver quantas lições. Deve faltar 3. 2. Só 2? 11, 12, 13? Só mais 2. São mais 2 lições aí. E é isso, pessoal. Vamos orar? Quem vai hoje? Você ora porque domingo é meu aniversário. Gente, domingo é aniversário do Hamlet. Fazer quantos anos? 18 aninhos, gente. 26 anos. 26 anos. Agora, casado, né, pessoal? Amém. Então, eu vou orar. Ainda bem que eu vou orar, porque eu oro mais rápido que ele. Eu tava torcendo, eu também tava torcendo pra ele falar pra eu orar. Gente, a gente tá muito cansado, gente. Muito cansado. A gente tá muito louco. Mas estamos aqui. Então, oremos.
Senhor, meu Deus, meu Pai, muito obrigado por essa oportunidade de estar aqui no canal Boa Semente, de compartilhar um pouquinho mais da sua palavra através da revista Conectar Mais. Muito obrigado por essa oportunidade, muito obrigado por todos aqueles que separaram um tempinho para estar aqui nos ouvindo toda semana, que têm orado pela nossa vida, e da mesma forma nós estamos aqui orando por eles, que eles venham dar uma aula abençoada e que, Senhor, o Senhor venha preparar uma bênção especial para essas pessoas que estão aqui se dispondo dispondo do seu tempo para tentar dar uma aula melhor, uma aula mais completa, né? Uma aula mais aprofundada. Então, Senhor, que o Senhor vai olhar com carinho para essas pessoas. Muito obrigado pela vida de cada uma delas. Quero te agradecer pela recuperação do pai do Romo, cada vez mais ele tem se recuperado. Toda semana a gente traz aqui essa oração de gratidão, de agradecimento, mais essa bênção. A Claudete, nós esperamos que ela esteja aí se recuperando bem da sua cirurgia. Nós pedimos com carinho pela vida dela. Mesmo pedir também pela minha mãe, Senhor, você sabe o processo que ela tem passado. E nós estamos aqui para te pedir, Senhor, que sua mão esteja sobre a vida dela, sobre cada célula do seu corpo. Quero te pedir também, quero te agradecer pela vida do Rômulo, que no domingo vai estar completando mais um ano de vida. Muito obrigado, Senhor, pela vida dele, que ele continue sendo essa pessoa que traz luz por onde quer que ele ande. Então, muito obrigado pela vida dele, que ele venha continuar impactando as pessoas com esse jeito de ser, esse jeito carinhoso, esse jeito meigo, esse jeito que conquista todas as pessoas. Então, nós pedimos que a sua mão continue sobre a vida dele, realizando seus sonhos, seus metas, seus projetos, que o Senhor venha tocar em cada célula do seu corpo, que ele não venha esmorecer e nem se entristecer com qualquer coisa que venha a acontecer. Quero te pedir também que o Senhor continue realizando o seu chamado na vida dele, que ele venha cada vez mais se atentar para o que o Senhor quer fazer através da vida dele. Sabemos que o chamado dele é grande, que a caminhada é longa e que ele venha estar cada vez mais aberto para esse relacionamento, aberto para o seu chamado. Quero te pedir também, Senhor, uma noite tranquila, uma noite de paz, que nós todos venhamos descansar em Ti, pois sabemos que se o Senhor não guardar, né, vigia em vão se sentinela. Então que a gente venha dormir, descansar e confiar nas Suas promessas para as nossas vidas. Jesus, eu te peço e já te agradeço, em nome de Jesus. Amém. Amém. É isso. Gente, semana que vem a gente vem mais energizado. A gente está muito cansado. Muito obrigado. Obrigado, Roberto, que foi com a gente até o final. Roberto ficou aí, Roberto. Foi comentando. Ah, não, os próprios comentários anteriores, né? Mas ele comentou ali no final, né? A gente não deu. Mas a gente vai ficar, vou deixar aqui para ficar salvo. E aí na próxima semana vai estar aqui, tá bom? Então, mas é a mesma coisa que você estava falando ali sobre que ele veio para o seu próprio povo e o seu povo não o recebeu, tá? Então é isso, pessoal. Não se esqueça de nos seguir nas redes sociais, @polifeitosa, @Romulo Barba, @canal Boa Semente. Um beijo e tchau!